Povo de Deus, tudo bem? Por que será que nem todos os crentes gostam de evangelizar? De repente você já fez essa pergunta diversas vezes. Por que nem todo crente evangeliza? Você tem uma igreja aí de 200 membros, 500 membros, mas só um pouquinho deles, só uma parte muito pequena deles evangeliza. Eu gravei esse vídeo, estou gravando esse vídeo aqui para servir de resposta, de ajuda para você, meu querido pastor, meu querido coordenador de departamento de missões, que de repente fica se perguntando por que nem todo mundo gosta de evangelizar. Pois eu vou responder essa pergunta com base na Bíblia e eu tenho certeza que essa resposta vai ajudar você a melhor conduzir o departamento de missões da sua igreja. Portanto, se esse vídeo te ajudou, esclareceu você e vai te ajudar a tomar decisões importantes no ministério de evangelismo da sua igreja, compartilhe esse vídeo e coloque aqui nos comentários qual é a igreja que você pertence, qual o ministério que você exerce na igreja, você pertence a algum departamento, você pertence ao departamento de missões? Qual é o desafio que você enfrenta hoje, irmão? É a dificuldade de crentes que não querem se engajar na evangelização? Escreva aqui nos comentários. Indo direto ao assunto, por que nem todos os crentes evangelizam? Por que nem todos os crentes gostam de evangelizar? A resposta mais comum seria de que nem todos os crentes querem comprometimento com a obra de Deus. Essa resposta ela é correta em parte, porque tem muita gente que está na igreja só por estar, não quer se envolver em nada na igreja. Só que essa resposta não responde toda a pergunta e não resolve todo o problema. Porque, na verdade, nem todos deixam de evangelizar só porque não querem comprometimento. Eu conheço muitas pessoas que têm comprometimento com a obra de Deus, mas que não evangelizam. Então, por que nem todos os crentes evangelizam? E a resposta está aqui. Atenção a essa resposta. Nem todos os crentes evangelizam porque nem todos são evangelistas. Deus não chamou a igreja toda para ser evangelista, para ser uma igreja só de evangelistas. Confira comigo em Efésios capítulo 4 e versículo 11, onde o apóstolo Paulo disse que ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Segue nessa mesma linha de raciocínio, Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Perceba que na igreja tem vários dons ministeriais. O serviço no reino de Deus é múltiplo, tem muitos serviços e nem todos eles se resumem ao serviço de evangelizar, porque nem todos são evangelistas. Mas afinal de contas, o que é o evangelista? O evangelista é uma pessoa escolhida por Deus para pregar a palavra de Deus a quem não conhece o evangelho. O papel do evangelista não é pregar para quem já conhece Jesus. O papel do evangelista não é pregar para quem já é crente. O papel do evangelista é pregar para quem não conhece a Jesus, para quem não conhece o Evangelho. Pregar para quem já é crente é coisa do pastor, do mestre e do profeta. O evangelista ele está focado na pregação do Evangelho para quem não conhece a Jesus. E isso é um chamado diferente. O evangelista, quando ele olha alguém que não conhece a Jesus na rua, o coração dele ferve para querer levar aquela pessoa para Jesus, para querer evangelizar, para querer abordar. Essa não é a mesma empolgação de pessoas que têm outro chamado na igreja, gente. Isso aqui é importante de se dizer. Nem todo mundo é evangelista. Você já pensou se todo mundo fosse evangelista na igreja? Quem é que ia cuidar dessas pessoas? Quem ia discipular essas pessoas? Você já pensou se na igreja todo mundo fosse mestre? Quem é que ia evangelizar? Ia ensinar para quem? Ia discipular quem? Você percebe que na igreja todos os dons estão bem dispostos para o crescimento do reino de Deus. É nessa linha de raciocínio que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 31. Paulo pergunta, falando exatamente sobre isso. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Mas Paulo disse que Deus colocou cada membro no corpo de acordo com a sua função. E ele cita novamente essa lista que eu citei aqui, de apóstolos, profetas, doutores. Então, meu irmão, na sua congregação, nem todos os irmãos são evangelistas. Se você convidar no final de semana para evangelizar, nem todos vão, porque nem todos têm esse chamado evangelístico. Mas na sua igreja, tem pessoas que se você convidar para fazer uma ação social e ajudar um irmão necessitado, ele é o primeirinho da lista para ir, porque ele tem um dom da misericórdia. Há pessoas na igreja, conforme eu li aqui
aqui em Romanos capítulo 12, que tem o dom da presidência, o dom de presidir. Ele, na frente de um departamento, vai muito bem, mas se você colocar ele no campo para evangelizar, ou se você colocar ele no púlpito para pregar, ele se enrola todo, porque esse não é o chamado dele, o chamado é presidir. E eu acho que é por isso que nós temos um número muito grande de evasão da igreja. O número de desviados da igreja é muito grande, porque todo mundo quer ser evangelista. Nós evangelizamos muito, especificamente os pentecostais. Evangelizam muito, todos querem ser evangelistas. Mas cadê os mestres para cuidar desses evangelizados? Não são todas as igrejas que têm uma equipe de pessoas treinadas para ajudar esses novos convertidos, para ensinar as doutrinas básicas da nossa fé. Isso aqui é um problema muito sério, é por isso que nós temos um número muito grande de evasão, porque todo mundo quer ser evangelista, mas poucos querem investigar dentro de si se Deus não está chamando essa pessoa para o ministério do mestre. Paulo disse que essa diversidade de dons é para o crescimento e o aperfeiçoamento da obra de Deus. E aí a pessoa vem, passa 12 meses na igreja e depois se afasta e ninguém vai lá atrás dele, porque falta essa chamada ministerial para o mestre, para alguém que ensina. E quando eu falo de mestre, gente, eu não estou falando do professor de teologia, não estou falando do cara que se formou em teologia, eu estou falando daquela pessoa na igreja que tem um chamado de Deus para ensinar verdades que às vezes um professor de teologia não tem. O professor de teologia conhece os termos técnicos da teologia, os altos postulados teológicos, mas o mestre, que nem sempre é um professor de teologia, é alguém que tem um chamado específico, que quando ele ensina, todo mundo entende. O mestre é aquele que está na igreja para expulsar e combater as heresias e defender a verdade. Nem todos na igreja têm esse chamado. O evangelista nem sempre terá o chamado para defender o evangelho contra as heresias. O evangelista, a preocupação maior dele é trazer as pessoas para Jesus. E para finalizar esse vídeo aqui, uma palavra que pode chocar você. A função do pastor não é evangelizar. A função do pastor é pastorear as almas que o evangelista trouxe aos pés de Jesus. É verdade que tem pastores que têm a dupla função, que têm um duplo ministério. Eles são pastores e são evangelistas ao mesmo tempo. Paulo tinha duplos ministérios, múltiplos ministérios. Graças a Deus porque temos pastores assim, mas a maioria não é assim. Deus chamou os pastores para cuidar das ovelhas que o evangelista trouxe. Portanto, meu querido pastor, meu irmão, coordenador de departamento de missões, entenda isso aqui, nem todos são evangelistas, e você que me assiste nesse vídeo, entenda qual é o seu chamado, para onde Deus está te chamando, para onde Deus está te direcionando. E como é que você vai saber para onde é que Deus está te chamando? Irmão, sirva na tua igreja em todas as áreas que a igreja te chamar. Em um desses serviços você vai se identificar com um deles e ali você vai servir, seja na obra de evangelização, seja no ministério do ensino, sendo professor de EBD, sendo professor de discipulado dos novos convertidos, seja em exercitar misericórdia, que é ajudar quem precisa. Deus vai te direcionar para algum serviço na igreja, basta você se engajar e servir, que uma hora você se encontra. E esse é o vídeo de hoje, Deus te abençoe e que o Senhor levante sempre muitos evangelistas, mas também levante muitos mestres, muitos pastores, para cuidar do rebanho de Deus.